Você quer apoiar o nosso canal e nos ajudar a produzir mais conteúdo para você? É simples. Basta você acessar o link da lojinha na descrição sempre que precisar comprar algum produto. Com este simples gesto, você estará nos ajudando muito. Deus não pode ser compreendido como alguém que está ali para nos conceder favores o tempo todo e a minha relação com Ele ser pautada nesse concedimento de favores. Não. Deus é um amor eterno que não muda de ideia, então não preciso fazer promessa para agradá-lo. É muito mesquinho pensar que Deus vai fazer aquele milagre só porque eu fiz uma promessa, sabe? A nossa espiritualidade precisa amadurecer e pensar que o amor de Deus está sempre à nossa disposição. Ele não muda de ideia. Ele quer sim que você consiga o emprego. Ele quer sim que você tenha saúde. Deus não muda de ideia em relação àquilo que é bom para nós. Mas nem sempre nós conseguimos saber o que é bom para nós. Quantas pessoas insistiam, ficavam até magoados com Deus e depois percebiam que aquilo que havia acontecido, que aquilo que havia sido negado, era na verdade um favorecimento. Volto a dizer, precisamos ter muita maturidade espiritual para compreender os nãos da vida, as perdas, os sofrimentos e as lutas. Deus não é mesquinho igual nós somos, viu? Se nós precisamos de moeda de troca para poder fazer favor a alguém, Deus não é assim. Deus é graça, Deus é amor, Deus é misericórdia. E não adianta tentar negociar com Ele, porque Ele não muda de ideia, Ele só quer o nosso bem. E se não acontece de acordo com o que nós esperávamos, pode ser que aquilo que nós tanto desejávamos não é o melhor para nós. Deixa que o tempo lhe responde. Então a fé consiste em você permitir que depois de você ter feito todo o esforço para aquilo que você queria, você trabalhar com a possibilidade de que alguma coisa dê errado, porque não era isso que Deus queria exatamente para você. Não é sempre que o meu querer é o mesmo querer de Deus. Às vezes eu posso estar enganado. Ainda essa semana mesmo eu coloquei lá no meu Instagram. Nem sempre o desejo é confiável. Porque o meu desejo pode estar a serviço do que eu quero e não daquilo que eu de fato necessito. Então eu rezo, faço promessa, faço isso, faço o meu esforço e o negócio dá errado. Eu fico decepcionado com Deus. Não, pelo amor de Deus. Por amor a Ele. A nossa espiritualidade precisa ser madura. Fazemos o nosso esforço, nós rezamos, nos empenhamos, mas Deus não aceita moeda de troca. É disso que nós estamos falando. A nossa espiritualidade precisa nos levar ao debir. Precisa nos fazer chegar a esse lugar reservado, onde só cabe você e Deus. É lá neste lugar que você aprende a teologia da graça. Não academicamente como eu pude aprender. Não estou falando de estudo acadêmico. Porque chegar a essa antessala é o quarto dos fundos, né? Isso em hebraico chama-se debir. O debir, para a cultura hebraica, era o quarto dos fundos da casa. Um quarto sem luz. O quarto mais difícil de se chegar. E depois essa palavra foi colocada no contexto do templo. O templo de Herodes, quando ele foi construído, o debir era o santo dos santos, o lugar onde os sacerdotes só entravam uma vez por ano. Interessante isso. O lugar onde o sacerdote entrava apenas uma vez por ano era separado da sala do templo. Eram 3 salas, separado por uma cortina, e ali havia a prevalência de um mistério. E é por isso que nesses últimos anos da minha vida, eu tenho encarado, inclusive, às vezes vira até piada para os meus, para aqueles que estão do meu lado, e quando eu vou e o negócio deu errado, eu
antes de ficar nervoso, fala, foi um livramento. Não era para ser. Porque antes eu me irritava de um jeito que vocês não imaginam. Então hoje, às vezes, até as pessoas que são próximas a mim fazem piada um pouco disso, né? Mas é verdade, eu acredito mesmo nisso. Se eu fiz um esforço para chegar lá, para acontecer, não aconteceu, então não era para ser. Deus não queria que fosse assim. A mim é um conforto espiritual, me livra da ira, me livra de muitas vezes querer ter o controle de tudo, sabe? E aí eu me sinto cuidado por Deus. Não era para ir nessa hora, porque Deus preparou uma hora melhor para mim. Vai ser melhor ir amanhã. Às vezes eu estou naquela ânsia de ir embora para casa e não deu certo, não deu certo. A minha equipe tentou de tudo, não deu certo. Eu falo, então tá bom. É livramento, não era para ir. Mas o conhecimento dessa graça, o conhecimento dessa reserva, só é possível àqueles que ousam misticamente aprofundarem a sua fé. Porque senão nós vamos ficar dentro de um contexto raso de espiritualidade, sabe? De favores e deveres, de direitos e deveres. Um Deus que nos presta favor, um Deus a quem a gente faz umas gracinhas com o nosso comportamento, a quem a gente paga algumas promessas, a quem a gente faz algumas orações decoradas. Não estou falando dessa religiosidade rasa. Eu estou falando de um mergulho humano, numa compreensão mística, de um Deus que está em nós, que nos orienta, que mexe no nosso jeito de ser, e que vai nos ajudando a conhecer essa antessala, onde Ele está nos sustentando. A fé é isso, minha gente. A fé na graça é isso. Deus fez por mim antes de eu chegar. E aí eu vou numa confiança de que eu ter feito a minha parte, claro, eu faço a minha parte. A graça de Deus não dispensa a minha atitude, mas eu vou confiante que Deus está comigo. Me sinto cuidado por Deus. Faço a minha parte. Mas quando eu percebo que já não preciso fazer, que já não depende mais dos meus esforços, é a hora de aguardar, de esperar, de sentir o carinho de Deus amparando você. Quem são as pessoas que lhe influenciam? Quem são as pessoas que você lê? Obrigado. Quem são as pessoas que você lê? Como vivem? Sabe? Isso é sério. Está aí dentro, mas se você não fizer esforço, não cresce da mesma forma como fossa, como crescem seus ossos. Vida interior é labor auxiliado pela graça. Quem não crê em Deus, descobre na vida virtuosa uma forma de controlar as indigências. Nós que cremos em Deus, temos ainda o auxílio da graça, que é toda a compreensão de fé que nós temos de que Deus nos ampara para que diariamente a gente possa superar essas indigências. E eu acredito mesmo na possibilidade de administrar essas indigências, que parte da própria conscientização delas, né? Eu acho que não pode haver uma vida cristã se não há um primeiro encontro com essa indigência, um acolhimento dessa indigência, a libertação das rejeições. Se eu vivo uma rejeição por aquilo que eu sou, se eu ainda não assimilei o ser limitado que eu sou, eu nunca vou conseguir potencializar o ser que sou. Agora, a partir do momento que eu vivo uma experiência amorosa, que não é de condescendência, eu não vou ficar condescendente com a minha fraqueza, mas eu vou acolhê-la de forma amorosa, eu inicio então, a partir dessa graça de Deus que me auxilia, uma superação. E é um fator importante também, né? Porque não se trata só de reconhecer e de falar, por exemplo, sou uma pessoa ciumenta, sou assim. Não. Esse é o primeiro passo, mas é preciso dar o próximo, que é a transformação. Quando eu digo sou, eu estou adentrando o mistério da minha identidade. E é muito bom quando eu tenho coragem de dizer o sou àquele que está ao meu lado, porque eu vivo um comprometimento. Então, se você me reconhece ciumento, e eu sempre digo que não, dificilmente eu vou iniciar um processo de superação disso. Agora, se eu me comprometo com você, sim, eu sou mesmo, eu passo a viver um comprometimento com aquilo que eu disse a você. Então a minha identidade fica partilhada. Eu começo a sair da individualidade
e passo a viver como pessoa, que é justamente o dispor de mim para dispor-me aos outros. E aí é o caminho da cura. Aí né? é o caminho da cura, porque a consciência iluminada, ela nos encaminha naturalmente para as soluções. E é muito interessante quando eu identifico que muitos processos humanos ficam paralisados justamente porque eles não estão conscientes do que precisam. Então não existe superação quando não há consciência. Todo processo terapêutico parte do acolhimento daquilo que precisa ser curado. E se num processo a pessoa consegue detectar sentimentos de rejeição e tudo mais, a certeza de que nós somos amados por Deus pode ser um passo fundamental também, né? Porque a gente não tem nem mais direito de ficar sofrendo. Se ele me Deus quer que assim, nos ama justamente, se ele me quis assim, ele não tem dificuldade comigo assim, embora ele quer que eu traga para fora o que eu tenho de melhor, porque essa é a relação de pai e filho. Eu sempre gosto de compreender a minha relação com Deus a partir da experiência humana que me é possível. Eu não sou anjo, eu não tenho outra realidade para analisar e compreender Deus, a não ser a minha realidade humana. Então, quando eu olho um pai livre, um pai livre, não aquele condicionado querendo que o filho seja quem ele quer, mas quando um pai reconhece que o filho está se encaminhando para ser quem de fato ele pode ser, não pode ter alegria maior para o pai. Então ele perceber a realização daquela criatura que ele pôs no mundo. A mesma coisa nós e Deus. Toda vez que eu me encaminho para tornar-me quem eu posso ser, Deus está feliz comigo e eu acabo manifestando através da minha felicidade, da minha realização. Pois é, parece até simples, né, gente? Mas por que a gente complica tanto? A teoria é simples, viu? Mas às vezes, você sabe que até mesmo nós não temos nem o esclarecimento da teoria, a gente estuda pouco. Tem muito a ser estudado. Tem muito que ser estudado. Eu acho que o cristianismo é uma fonte inesgotável de conhecimento. Isso é fundamental. Eu ter um conhecimento para que esse conhecimento me ajude a viver. E voltando ao tema da sua fala, livres da rejeição principalmente interna, né? É aquela que eu me ofereço, que pode ter sido reforçada por pela mãe, pelo pai, pela professora, por aqueles que de alguma maneira tiveram uma autoridade afetiva sobre mim. Então, quando eu me torno conhecimento, me torno consciente, porque eu não posso exigir que uma criança seja consciente disso. Sim. Mas quando eu vou assumindo a maturidade e a capacidade de identificar em mim onde é que eu me rejeito e qual é a raiz dessa rejeição, eu tenho um processo terapêutico naturalmente encaminhado. Legal. Agora, só pra gente finalizar aqui, né, a questão do ciúme, eu achei muito interessante uma fala sua, que o ciúme coloca o ciumento numa posição desfavorável, mas diante de si mesmo. Diante dele não mesmo. Diante do outro, né? É muito desconfortável sentir ciúme, né? Eu posso até fazer mal ao outro com o meu ciúme, mas o principal prejudicado sou eu mesmo. Porque eu perco a paz, eu não durmo, eu fico olhando o tempo todo, eu fico investigando. Então isso é muito desconfortável viver assim. É verdade. Tenho sede da tua graça, cada dia mais. Sou mais forte e vou mais longe quando aqui estás. Com palavras de amor, te adoro, Senhor. Hoje livre estou. Obrigado pela sua companhia. Derrame sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Há 8 anos o meu esposo tinha uma coleção de discos. Tenho pena de vender, pois na minha cabeça a alma dele ficaria triste. Peço que o senhor me aconselhe. Não, minha filha, pelo amor de Deus. Os discos, na verdade, que o seu marido colecionava, são apenas um elo afetivo entre você e ele. A alma dele não vai ficar triste se você desfazer disso, não. Quem vai ficar triste possivelmente é você, porque é uma maneira de preservar a memória dele. Também acho que isso é uma coisa que você pode resolver com o tempo, né? Como é que nós lidamos com os nossos mortos? Como é que nós lidamos com a presença, né? Porque ainda hoje eu estava falando sobre isso, né? Toda ausência ocupa um espaço. A minha irmã morreu, mas ela tem um espaço no meu coração. Qual que é a melhor maneira de eu preservar a memória da minha irmã dentro de mim? É mantendo o quarto dela intacto?
todas as coisas dela, nunca mais posso doar? Não. A melhor maneira é eu ter dentro do meu coração tudo o que de bonito eu vivi com ela. Se me restou alguma coisinha material para me recordá-la, tudo bem, até torna-se um sacramental, né? Alguma coisa que me recorda, mas isso não pode ser uma amarra. Você não pode lidar com a materialidade, né? Com esses discos que restaram, né, da coleção que ele tinha, como se isso fosse uma presença real dele dentro da sua casa, e que se você se desfizer disso, você está deixando a alma dele entristecida. Não é assim não. A melhor maneira de manter o outro vivo dentro de nós é através da crença na ressurreição. É saber que ele está agora numa dimensão diferente da nossa, e que nesta dimensão que nós estamos aqui, dos signos humanos, das realidades humanas, eu posso espiritualmente levá-lo comigo, com uma lembrança boa, com uma saudade boa, que me ensina e que me motiva a viver. É igual com a mãe que perde o filho, né? Tem muita dificuldade de desfazer do quarto, de desfazer das coisas dele. Isso faz parte do luto. Chega um momento em que isso é necessário para a gente fechar o ciclo do sofrimento, né? Porque se o quarto fica lá do mesmo jeito que era, a gente corre o risco de não permitir que o luto seja organizado dentro de nós. É também uma forma de perder, né? É também uma forma de lidar com aquele que se foi. Porque às vezes nós temos essa ilusão de que a matéria continua fazendo aquela pessoa estar entre nós. Isso não é verdade. Em última instância, o que nós guardamos do outro é o amor que a gente viveu, são as alegrias que a gente experimentou juntos, os sofrimentos que vivemos lado a lado. E isso ninguém rouba de nós. Porque se você tem um copo que recorda o seu pai e de repente aquele copo sumiu, eu tinha um relógio que o meu pai me deu um tempo antes de morrer. Não sei o que foi que aconteceu com aquele relógio. De vez em quando eu me pego pensando, oh meu Deus, se aquele relógio tivesse ficado, teria sido bom eu ter alguma coisa que foi do meu pai. Mas não, eu vou ficar lamentando o relógio que foi embora. Agora, o que o meu pai deixou para mim, o que o meu pai significa como um ensinamento que jamais poderá ser roubado do meu coração, isso sim, isso vale, isso é válido. Essa é uma boa maneira de preservar a memória dele. É de vez em quando recordando os ensinamentos valiosos que ele me deu. É fazendo por ele, né? Honrar essa memória, vivendo bem tudo aquilo que ele me deixou. Mas são processos dolorosos que nem sempre a gente consegue, né? É organizar da noite para o dia. O tempo vai nos ensinando. Eu desejo que você, nas suas lutas, você tenha sempre o direito e a possibilidade de retirar os seus excessos, para você ter diante dos seus olhos a sua verdade fundamental, sem exageros, só você. E a partir disso, você reencontrar o caminho da vida. Obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção, e que Deus abençoe muito você. Que Deus derrame sobre o seu coração, sobre a sua casa, sobre a sua vida, a disposição que caracterizou o coração de Nossa Senhora, para que, exemplo dela, a gente também possa ser um cristão de verdade, levando sempre Jesus no colo, para apresentá-lo àqueles que ainda não o conhecem. Derrame sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Que Deus abençoe muito você, que Deus lhe dê muita sabedoria para você também lidar com as suas perdas. Que o tempo todo a gente está perdendo. O tempo todo nós passamos pela experiência de perder. É inevitável, a vida é assim. Mas ao mesmo tempo, nós queremos aprender com aquilo que a gente perde. A consciência do cristão precisa estar muito iluminada para isso. O jeito de agir, o jeito como eu trato e recebo a vida,
O filtro que eu coloco para tudo isso é determinante para que nós possamos apressar a nossa identificação com Cristo. Porque fraquezas todos nós temos. Alguns estão mais avançados na identificação com Cristo, outros estão menos. Mas nós somos todos iguais nesta condição. Ninguém está plenamente identificado, só os santos. Nós, enquanto vivos aqui, homens e mulheres que lutam o tempo todo, é buscar essa identificação. E é aí que nós vamos verdadeiramente identificar quem tem Jesus no coração. Você pode até ter diferenças. É aí que a gente encontra o verdadeiro cristão. Nós não podemos admitir agressão entre cristãos. Esses sites que muitas vezes são terrivelmente agressivos uns com os outros, discutindo posturas teológicas. Quer discutir posições teológicas? Discuta, mas discuta com caridade. Porque Jesus já dizia que o referencial para nós identificarmos onde está o cristão é a caridade, é o amor, é a misericórdia. É possível você pensar diferente do outro, não tem nenhum problema. Nós erramos quando pensamos. Mas nós não podemos perder de vista a caridade que nós vamos exercer. Isto vale para todo o contexto da vida prática, né? Isso vale para todo o contexto da vida. Um momento ou outro você vai discordar. Agora, o que vai fazer diferença é a maneira como você discorda. A caridade não pode estar fora da nossa vida. A paciência não pode estar fora da nossa vida. É o que vai distinguir. Olha lá na palavra, né? Quando olharem para vocês, que todo mundo possa dizer: vede como se amam. Pode até ter diferenças, mas eles se amam. Eles se protegem. Eles se resguardam. Eles vão fazer de tudo para preservarem aquilo que existe mais sagrado. Outro dia eu recebi uma carta linda de um padre que não concorda absolutamente nada com o meu jeito de fazer as coisas. Me fez críticas muito grandes. Só que tinha um detalhe. A carta dele era respeitosa do início ao fim. Sabe o que eu identifiquei? Esse padre verdadeiramente tem Deus no coração. Eu achei bonito porque em muitos momentos ele fala: Padre Fábio, admiro isso, admiro aquilo no seu ministério. Agora, cuidado para isso, cuidado para aquilo. Só que tinha uma coisa: as suas palavras estavam costuradas pela caridade. Muitas vezes, minha gente, nós erramos uns com os outros. Você erra com seu filho, você erra com sua esposa, você erra com seus amigos, você erra com as pessoas que você ama, você erra com os desconhecidos que passam pelo seu caminho. Por quê? Você esqueceu de costurar as suas palavras na bainha da caridade, no amor, na misericórdia. Você não perder de vista que o respeito pelo outro é o primeiro referencial para nós sermos homens e mulheres de verdadeiramente cristãos. Eu respeito quem você é, respeito a sua história, respeito a dificuldade que você teve, você me respeita, e nós vamos fazendo esse processo de transformação. Porque o amor, quando chega, ele nos transforma em pessoas melhores. Às vezes a gente precisa olhar para Jesus e dizer: Jesus, o que você faria se estivesse no meu lugar? Como é que você trataria esta situação? Isso é experiência de fé, minha gente. Isso é rezar. Quando você começa a olhar para a situação que você tem, pensar: como é que eu vou agir com essa pessoa? Aí o referencial de conversão entra. Será que Jesus agiria da mesma forma? O que eu vou dizer para aquela pessoa? Aí entra o referencial de conversão. Será que Jesus diria isso também? Como é que eu vou administrar essa situação agora? Aí você pensa: será que Jesus administraria do mesmo jeito? Esse é o referencial. Você não tem outro referencial senão o Cristo. É por isso que você não pode se apegar a mim. Eu não sou seu Salvador, eu não sou seu crucificado. Pelo amor de Deus, não sou e não quero ser. Eu sou apenas um padre da igreja, assim como nós temos tantos outros que fazem o mesmo papel que eu. O padre que está lá no interior do Sergipe agora, trabalhando na sua paróquia, na sua comunidade, ele tem a mesma missão que eu.
A única coisa é que às vezes nós estamos em espaços diferentes na atuação desta missão. Ninguém é maior que o outro, não. Nós estamos apenas em ambientes diferentes. O padre lá no interior do Ceará, o bispo lá no interior do Ceará, o bispo lá no interior da Paraíba, ele é o responsável por apressar a vida, a identificação dessas pessoas que ele comanda lá com seu trabalho, com seu pastoreio, com a pessoa de Jesus. A consciência do cristão precisa estar muito iluminada para isso. O jeito de agir, o jeito como eu trato e recebo a vida, o filtro que eu coloco para tudo isso é determinante para que nós possamos apressar a nossa identificação com Cristo. Porque fraquezas todos nós temos. Alguns estão mais avançados na identificação com Cristo, outros estão menos. Mas nós somos todos iguais nesta condição. Ninguém está plenamente identificado, só os santos. Nós, enquanto vivos aqui, homens e mulheres que lutam o tempo todo, é buscar essa identificação. E é aí que nós vamos verdadeiramente identificar quem tem Jesus no coração. Você pode até ter diferenças. É aí que a gente encontra o verdadeiro cristão. Nós não podemos admitir agressão entre cristãos. Estes sites que muitas vezes são terrivelmente agressivos uns com os outros, discutindo posturas teológicas. Quer discutir posições teológicas? Discuta, mas discuta com caridade. Porque Jesus já dizia que o referencial para nós identificarmos onde está o cristão é a caridade, é o amor, é a misericórdia. É possível você pensar diferente do outro, não tem nenhum problema. Nós erramos quando pensamos. Mas nós não podemos perder de vista a caridade que nós vamos exercer. Isto vale para todo o contexto da vida prática, né? Isso vale para todo o contexto da vida. Um momento ou outro você vai discordar. Agora, o que vai fazer diferença é a maneira como você discorda. A caridade não pode estar fora da nossa vida. A paciência não pode estar fora da nossa vida. É o que vai distinguir. Olha lá na palavra, né? Quando olharem para vocês, que todo mundo possa dizer: vede como se amam. Pode até ter diferenças, mas eles se amam. Eles se protegem. Eles se resguardam. Eles vão fazer de tudo para preservarem aquilo que existe de mais sagrado. Outro dia eu recebi uma carta linda de um padre que não concorda absolutamente nada com o meu jeito de fazer as coisas. Me fez críticas muito grandes. Só que tinha um detalhe: a carta dele era respeitosa do início ao fim. Sabe o que eu identifiquei? Esse padre verdadeiramente tem Deus no coração. Eu achei bonito porque em muitos momentos ele fala: Padre Fábio, admiro isso, admiro aquilo no seu ministério. Agora cuidado para isso, cuidado para aquilo. Só que tinha uma coisa: as suas palavras estavam costuradas pela caridade. Muitas vezes, minha gente, nós erramos uns com os outros. Você erra com seu filho, você erra com sua esposa, você erra com seus amigos, você erra com as pessoas que você ama, você erra com os desconhecidos que passam pelo seu caminho. Por quê? Você esqueceu de costurar as suas palavras na bainha da caridade, no amor, na misericórdia. Você não perder de vista que o respeito pelo outro é o primeiro referencial para nós sermos homens e mulheres de verdadeiramente cristãos. Eu respeito quem você é, respeito a sua história, respeito a dificuldade que você teve, você me respeita, e nós vamos fazendo esse processo de transformação. Porque o amor, quando chega, ele nos transforma em pessoas melhores. Às vezes a gente precisa olhar para Jesus e dizer: Jesus, o que você faria se estivesse no meu lugar? Como é que você trataria esta situação? Isso é experiência de fé, minha gente. Isso é rezar. Quando você começa a olhar para a situação que você tem, pensar: como é que eu vou agir com essa pessoa? Aí o referencial de conversão entra. Será que Jesus agiria da mesma forma? O que eu vou dizer para aquela pessoa? Aí entra o referencial de conversão. Será que Jesus diria isso também?
Como é que eu vou administrar essa situação agora? Aí você pensa, será que Jesus administraria do mesmo jeito? Esse é o referencial. Você não tem outro referencial senão o Cristo. É por isso que você não pode se apegar a mim. Eu não sou seu Salvador, eu não sou seu crucificado. Pelo amor de Deus, não sou e não quero ser. Eu sou apenas um padre da igreja, assim como nós temos tantos outros que fazem o mesmo papel que eu. O padre que está lá no interior do Sergipe agora, trabalhando na sua paróquia, na sua comunidade, ele tem a mesma missão que eu. A única coisa é que às vezes nós estamos em espaços diferentes na atuação desta missão. Ninguém é maior que o outro, não. Nós estamos apenas em ambientes diferentes. O padre lá no interior do Ceará, o bispo lá no interior do Ceará, o bispo lá no interior da Paraíba, ele é o responsável por apressar a vida, a identificação dessas pessoas que ele comanda lá com seu trabalho, com seu pastoreio, com a pessoa de Jesus. Agradeço por compartilhar este momento de reflexão. Deixe seu comentário abaixo e compartilhe suas próprias experiências. Não se esqueça de se inscrever para mais inspiração e convidar outros a fazerem o mesmo.